Olá, eu sou Arnaldo Diniz, do whiteboardproject.com. Gostaria de apresentar para vocês a nossa solução para lousa eletrônica virtual de baixo custo. Então a nossa ideia de compor um kit se iniciou com a confecção das canetas, que eram os elementos mais complicados de se obter. Afinal, as pessoas podem comprar adaptadores Bluetooth, emote, criar um suporte e compor sua própria lousa e passar a utilizar no dia a dia com alguns softwares disponíveis na internet. Então, depois de solucionada a necessidade das canetas, nós começamos a perceber que algumas pessoas precisavam do kit montado. Mas não tinham tempo de ficar procurando um emote em um lugar, um Bluetooth em outro e fazer um suporte. Elas queriam uma solução em que elas pudessem receber a caixa, abrir e usar. Então, no kit do Whiteboard Project você tem um emote com um suporte, tipo ventosa, que você pode prender em qualquer tipo de superfície. Ele é bastante eficiente. Ele funciona de forma orbital, permitindo um alinhamento perfeito com a tela de projeção. O emote está equipado com a fonte de alimentação contínua, alimentada por uma porta USB, a qual pode estar conectada tanto a um adaptador para tomada 110/220 volts ou conectada diretamente ao computador. Essa fonte de alimentação ela foi modificada para que, no instante em que ela é acionada, o emote entra em modo descoberta, facilitando o pareamento Bluetooth. Então aqui nós temos o conector Bluetooth, o adaptador Bluetooth, e aqui nós temos o whiteboard funcionando. Nós vamos desconectar, fazer uma conexão novamente. Uma vez conectados, nós podemos iniciar o processo de calibragem. Nós temos esse gadget que fica flutuando na tela a todo momento, à mão, em qualquer ocasião de uso no ambiente. Então, bastando clicar uma vez, você tem acesso ao console com as opções de desconectar, conectar, calibrar a tela, abrir a ferramenta de anotações, alternar entre tarefas que estejam abertas no Windows e o acesso ao teclado virtual quando houver necessidade de se digitar alguma coisa. Uma vez estabelecida a conexão entre o emote e o software, o whiteboard ele exibe na tela a carga da bateria, que no caso é 90%, porque estamos utilizando a alimentação contínua, que é o recomendado, e nós podemos iniciar o processo de calibragem da tela. Bastando para isso pressionar a caneta sobre cada um dos marcadores por pelo menos 2 segundos. Caso a caneta se mova mais do que 3 pixels na tela, o processo de calibragem recusa o ponto e você precisa iniciar mais uma vez a calibragem. Estamos aqui no 4º ponto. Pronto. A partir desse momento, nós podemos manipular qualquer objeto na tela como se estivéssemos utilizando o próprio mouse. Essa é a nossa ferramenta de anotação, que permite desenhar sobre a tela, sobre a área do desktop do Windows, que você pode ter qualquer tipo de conteúdo e interagir através de anotações simples, que podem ser desfeitas, refeitas, podem ser salvas. E você pode ter a possibilidade de alterar o pano de fundo quando você deseja isolar o assunto que está no desktop ou aberto no Windows. Você pode ter um plano cartesiano que seja interessante para traçar gráficos, ou utilizar o recurso de traçado de reta, caso você necessite de uma linha mais firme, bastando para isso pressionar a caneta e aguardar cerca de meio segundo.
No segundo clique você obtém como resultado uma reta perfeita. Isso é muito útil na hora de desenhar alguns polígonos ou formas geométricas. Caso haja necessidade de utilizar o clique direito, apesar da caneta não disponibilizar um botão para o clique direito, basta que pressionemos por mais de meio segundo, obtendo assim o menu de contexto com as opções como se fosse um clique direito. Acredito que, de forma usual, a ferramenta mais interessante para se utilizar numa lousa seja justamente a ferramenta de anotações. Ou podemos utilizar aplicações cuja interação com a caneta seja extremamente lúdica. Vamos experimentar usar o pente com a caneta para a gente entender como é a experiência de se utilizar uma lousa eletrônica virtual para desenhar. Realmente os gestos que a gente pode utilizar com a caneta são muito mais naturais do que se utilizar um mouse ou qualquer outro dispositivo de interação. Essa caneta aqui dividida, ela é equipada com uma pilha palito, famosa AAA, é o suficiente para acionar a caneta. Você pode utilizar uma caneta com a pilha recarregável, também ela funciona.
Mas afinal, por que o Whiteboard Project existe? Qual a motivação? Nós pesquisávamos a respeito dessa tecnologia quando encontramos a pesquisa de Johnny Lee, assim como outras centenas de pessoas na internet. E passamos a investigar se realmente essa pesquisa estava sendo desenvolvida no Brasil. E, para nossa surpresa, não havia nenhuma iniciativa atuando no nosso país. Então, o que foi que nós decidimos fazer? Investigar as origens do projeto, tentar ganhar tempo, afinal, Johnny Lee já havia publicado seu trabalho há praticamente 2 anos. E nós precisávamos aprender o máximo possível a respeito do que foi desenvolvido nesse período. E, felizmente, nós obtivemos o apoio de muitas pessoas, professores, na microcomunidade acadêmica em que nós estávamos inseridos, e resolvemos tornar isso público, convidando as pessoas de todo o país a participar. Nós tentamos criar um site em que as pessoas possam participar com suas críticas, contribuir, dar sugestões para o software, usar o software gratuitamente para a vida inteira e, justamente através dessa experiência de uso, poder contribuir com o projeto de forma a beneficiar a todos. Nós iniciamos com o desenvolvimento das canetas e aqui mesmo no blog você pode aprender a fazer uma receita caseira de uma caneta, mas buscando sempre aperfeiçoar o produto, aperfeiçoar o dispositivo. Nós hoje não mais fabricamos a caneta em plástico, apenas a caneta em alumínio, que é acionada por pressão na ponta. Essa caneta recebeu o nome de ActiveNib. Juntamente com a caneta, nós começamos a perceber que as pessoas tinham dificuldade em compor o kit e fazer o todo funcionar. Então, para algumas pessoas, nós percebemos que era importante oferecer a comodidade de obter um kit de um único fornecedor, de uma única pessoa que pudesse orientá-las a utilizar aquela lousa rapidamente. Então, um dos objetivos do Whiteboard Project é facilitar a implementação, a implantação de uma lousa para qualquer pessoa, seja ela um profissional liberal, um professor, um estudante, um curioso, um entusiasta. E é justamente com o apoio dessas pessoas que nós contamos para fazer com que esse projeto permaneça em desenvolvimento e crescimento contínuo.